Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Programação de Computadores. Meu nome é Afonso e hoje o tema da aula é Funções em Python. A motivação é o seguinte: até agora a gente resolveu vários problemas pequenos, mas resolver um problema grande ainda é um desafio para a gente. Para a gente resolver um programa grande, a gente tem que pensar um pouco em abstração. A abstração é uma técnica de programação que vai nos permitir pensar num problema em vários níveis. Por exemplo, quando a gente pensa num programa que a gente quer resolver, a gente pensa nele de uma forma macroscópica, né? A gente quer resolver ele como um todo. A gente não preocupa nos pequenos detalhes. Só que em vários casos é necessário repetir o mesmo trecho de código em diversas partes do programa. Ou seja, essa repetição é a motivação da nossa aula. Será que tem como a gente fazer essa repetição de uma maneira eficiente? Então, por exemplo, na soma de dois números, então eu tenho m igual a 5, soma igual a zero, e para x no range até m, eu vou incrementando e acumulando a soma de todos os números de zero até 4. E depois eu imprimo o valor. A mesma coisa aqui, eu inicializo a soma como zero. Para y no range dos valores dessa lista, eu vou somar cada um desses elementos e acumular essa soma. E vou imprimir essa soma. Notem que esses dois trechos aqui se repetem duas vezes, né? Então, será que tem como a gente evitar essa repetição indesejada? Então, qual o problema dessa repetição, né? Até então, ela não atrapalhava a gente, mas qual o problema dela? Quando o programa vai se tornando grande, é porque tem várias partes que são repetidas. E quando ele fica grande o programa, detectar bugs, ou seja, erros, ficam muito difíceis de serem detectados. Então, por exemplo, e se eu esquecer de corrigir o erro em uma daquelas repetições daquele trecho do código? Vamos supor que esse programa aqui tivesse umas 100 repetir 100 vezes essa operação de soma. E se numa delas eu fizesse a soma errado porque eu troquei o caractere de mais por menos, por exemplo? Note que isso, quando o programa fica grande, fica muito difícil de ser detectado esse erro, certo? Então a ideia é, antes a gente tinha um programa principal que era enorme, e agora a ideia da aula de hoje é a gente quebrar esse programa em vários subprogramas. E no Python, um subprograma é conhecido como uma função. Então, esses programas menores são chamados de função. Então, eu vou ter o programa principal, que vai chamar as funções A, que pode chamar uma função B por sua vez, e uma função C. Na hora de eu combinar todas essas funções junto com o programa principal, o meu resultado é o programa original que eu gostaria de ter, certo? E qual a vantagem de você fazer uma programação estruturada, ou seja, você modularizar o seu código? O primeiro delas é a economia do código. Quanto mais chamadas a gente tiver de uma mesma função, eu vou ter mais economia, porque eu vou definir uma vez e vou só chamar a função. A facilidade da correção de problemas, né? Se eu corrigir ela, se a função estiver errada, basta corrigir na onde eu declarei ela, que ela vai ser propagado, esse acerto vai ser propagado para todas as demais chamadas dessa mesma função. A legibilidade do código. Então, como a gente vai modularizar nosso código começa a ficar mais conciso. E para isso eu posso dar nomes mais intuitivos a cada bloco, ou seja, a cada função que eu criar no meu programa, certo? É como se eu criasse a nossa própria biblioteca. Eu não tinha biblioteca matemática que eu chamava função cosseno, seno, etc, porque alguém implementou essas funções. Então eu posso criar umas funções que não existem no Python e criar minha própria biblioteca para depois criar um outro programa e poder reusar esse código. Melhor tratamento da complexidade, né? A estratégia de dividir para conquistar, né? Então, eu quebrar um programa grande em vários subprogramas vai, vai permitir que eu lide melhor com a complexidade dos programas, né? Então, é aquela abordagem top to down, né? Ou seja, a gente pensa no todo
até chegar em cada parte menor. Então, como é que a gente vai definir funções no Python? Aqui está o formato geral, né? Eu vou criar a primeira coisinha que vai ter esse def, o nome, é def de definition, né? O nome da nossa função, que eu vou batizar a nossa função, e aqui eu vou passar os argumentos de entrada para essa função, né? Ela pode ter nenhum, um ou vários argumentos de entrada, ou seja, vários parâmetros de entrada. Esses dados vão ser manipulados a partir de instruções que eu vou definir dentro dessa função e eu vou retornar um valor ou não, certo? Detalhe, né? Então, só recapitulando, então vou ter o nome da função, quer dizer, o def, depois precedido do nome, os parâmetros, os dois pontos, e sempre tomar cuidado com a indentação, né? Da mesma forma que a gente tinha os blocos lá condicionais e de repetição, para criar uma função, para delimitar onde começa e termina a função, eu tenho que respeitar essa indentação. Para retornar um valor da minha função, né? Como eu falei, ela vai receber ou não parâmetros e vai retornar, e pode retornar alguma coisa, né? Então a sintaxe para a gente definir o que eu vou retornar da função é através do comando return e a expressão que eu quero devolver, né? Pode ser o nome de uma variável ou pode ser uma operação, certo? Então, por exemplo, como a gente vai ter a chamada de função? Se a função retorna um valor, eu posso atribuir esse retorno a uma variável, por exemplo. Então vamos pensar, eu vou criar uma função chamada média, que ela recebe dois números e calcula a média dele e retorna essa média. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo m receber o resultado dessa função. Então vai retornar um número e eu vou atribuir esse número ao valor m. Se a função chegar no seu final e nenhum valor de retorno foi especificado, então por padrão o retorno é considerado none, tá? Então novamente, se você colocar um return sem nada ou não tiver return, é considerado o retorno dessa função default, por default, né, por definição, é none. Então aqui está um exemplo de uma função com retorno e uma sem retorno. Então aqui aquele exemplo que eu mostrei para vocês, eu criei então def, batizei essa função de média e tem dois parâmetros, eu vou passar dois números, então dois pontos, aqui entra a indentação. Aqui eu vou calcular a média dos dois números, do A e B, vou atribuir a variável m e vou retornar com o comando return o valor armazenado nessa variável m, que é a média dos dois números, ok? Outro exemplo, uma função sem retorno. Imprime interrogação, a função chama imprime interrogação, e eu passo a quantidade de vezes que eu quero imprimir a interrogação. Então venho dois pontos, aqui eu vou fazer um for in range n, que eu passei como entrada, e vou imprimir interrogação n vezes. Note que eu não tenho nenhum return, né? Meu return vai ser meu return aqui é como se meu return aqui vai ser como se estivesse imprimindo na tela alguma coisa, ok? Não tem um return especificado nessa função. Por isso que a gente chama da função sem retorno. Não retorna nada. Ela só imprime na tela um bando de caractere. Então, muita atenção de novo com a indentação, certo? Tanto quando eu colocar um bloco condicional de repetição aqui, a indentação deve ser respeitada também. Então, aquele problema lá que a gente tinha no começo com motivação, como a gente pode reescrever esse problema agora criando uma função? Então, eu vou criar uma função que eu chamei de minha soma. Você passa o xmin, o xmax e o incremento. Ele inicializa a soma como zero, né, a variável que eu vou acumular essa soma. For x em range de xmin até xmax com o incremento que eu passei, eu vou somar e acumulando a variável soma e vou retornar esse valor acumulado, certo? Então aqui está um exemplo, ó, uma soma que vai de 0 até 5 de 1 em 1 e outro resultado aqui que vai de 3 até 9 de 2 em 2, somando todos os números de 3 até 9 de 2 em 2, certo? Aqui, notem que aqui eu estou pegando o retorno que essa função me dá, que é a soma desses números.
armazenando na variável S e imprimindo o valor dessa variável S. Ou eu posso diretamente chamar a função e imprimir o que ela retorna sem armazenar em nenhuma variável auxiliar, certo? Tem uma variável, não preciso nem criar uma variável para retornar esse valor. Só lembrando, né, então, que eu defino a função antes e a execução do programa vai ter início. Então aqui como eu falei, então aqui está a definição da função e a execução do programa começa a partir do primeiro comando fora dessa função. Então vai ser o programa principal, vamos dizer assim, vai ter início a partir dessa linha, ok? Então vamos lá no Colab e vamos rodar esse programa. Então tá aqui a soma de 0 até 5, ou seja, de 0 até 4 de 1 em 1, dá 10, certo? E de 3 até 9 de 2 em 2, dá 15. Beleza? Nota que aqui eu estou chamando a função duas vezes. Olha que economia, né? Eu poderia chamar 10 vezes, que basta definir ela apenas uma vez, que eu posso chamar quantas vezes eu quiser. E isso deixa o meu código muito mais fácil. Notem que se tiver alguma coisa errada na soma, basta eu corrigir aonde está definido a função, certo? O retorno da função, o return além nesse caso que a gente fez, ele retornou só um valor, mas ele pode retornar vários valores. Então você pode dar um return, a expressão número 1, vírgula, a expressão número 2, assim por diante. Ou seja, os valores que eu quero retornar vão ser separados por vírgula. Então, a chamada de função, se ela retorna dois valores, você pode atribuir o resultado dela a duas variáveis. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma função stat2, stat de statistics, né? Eu vou passar um vetor e vou calcular a média e o desvio padrão. Então, a primeira variável então desse retorno vai ser associar, esse M aqui está associado à média e esse D ao desvio padrão. Então, o meu return aqui, a primeira variável então vai ter que ser referida à média e a segunda variável vai ter que ser associado ao desvio padrão. Então tá aqui a definição, um exemplo. Então eu defini então a função chamada stat2, vou passar uma lista, né, um vetor. Aqui eu comecei com o n pegando o comprimento do vetor e inicializei o desvio como sendo 0. A média é simples, né? É só você pegar a soma do vetor, ou seja, a soma da lista, e dividir pelo comprimento dela. Essa é a média. Depois, for i em range n, você vai fazer o quê? Você vai pegar cada elemento do vetor, subtrair com a média, elevar ao quadrado e acumular todo mundo, somar todo mundo. Depois você vai pegar esse valor, dividir por n e tirar a raiz quadrada. Esse é o desvio padrão. Então, de novo, a partir desse bloco aqui, então, eu vou calcular o desvio padrão e vou retornar, respectivamente, a média e o desvio padrão. Notem que as variáveis são separadas por vírgula. E aqui eu vou testar. Eu criei um vetor de variáveis aleatórias, né? Tá aqui 1.1, 9.2, assim por diante. E vou chamar a função stat2 desse vetor. Lembrando, né? Então, se eu coloquei md, então você tem que saber que na definição o primeiro valor é a média e o segundo é o desvio. E depois eu vou imprimir a média e o desvio com 4 casas decimais. Vamos lá para o Colab rodar esse exemplo. Então tá aí. Então a média desse conjunto de variáveis aleatórias é 4,66 e o desvio é 3,56. Se eu quisesse mais cálculos de estatística, por exemplo, era só fazer as contas e colocar vírgula e mais variáveis que você quer retornar, tá bom? Ok. Então, como é que é o fluxo de execução, né? Então, a gente está rodando nosso programa principal e encontrou a função 1. Aí ele vai lá na função A, desculpa, e começa a executar ela. Executou todos os comandos. Aí vamos supor que na função A eu chamo a função B que eu também vou criar. Então ele é como se ele pausasse o programa aqui,
fosse na função B, rodasse, retornava o valor e devolvia para o programa A, para o programa da função A. Depois seguia, né, fez toda a conta e devolvia aqui para o programa principal. Depois encontrou a função C, é como se esse programa principal parasse, chama a função C, faz a conta que tem que fazer, se tiver algo que retornar, retorna e devolve para o programa original, e o programa original segue o curso. Então, ao encontrar o comando return, a função termina imediatamente e o fluxo de execução retorna do ponto aonde a função foi chamada, certo? É isso que faz. E notem que eu posso ter uma função chamando outra função, certo? Isso não é problema. Argumentos de entrada, né, como a gente viu lá, os parâmetros, né, que são os parâmetros de entrada, são como variáveis que recebem seus valores iniciais na chamada da função. Isso pode ser feito diretamente, então, por exemplo, eu vou criar uma função que calcula a força, dado a massa e a aceleração, você pode passar os valores diretamente para a função, que vai fazer o cálculo da força e vai retornar e armazenar na variável f. Ou eu posso usar os valores da variável. Ao invés de passar os valores explícitos, eu posso passar as variáveis aqui m e a. Ele vai pegar os valores armazenados em cada uma dessas variáveis, fazer as contas e me devolver o cálculo da força. Se uma função possui argumentos, logo todos os seus valores devem ser informados na chamada da função. Exceto aonde? Exceto quando esses argumentos têm valores default, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, se eu não passar nada, a função entende que eu vou usar um valor padrão que você definiu para a função, certo? Mas caso você não tenha definido esse valor padrão, se a função tiver 10 parâmetros de entrada, você tem que informar os 10 valores de entrada. Então, esse exemplo aqui, então, cria duas funções. Uma calcula a força, você passa a massa e a aceleração. A força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, e a gente retorna o valor dessa força, certo? E aqui tem outra função, calcula a aceleração. Calcula a aceleração. Você passa a massa e a força e vou calcular a aceleração e retornar essa aceleração, ok? Beleza, então defini essas duas funções, agora eu vou chamar elas. Então, nesse caso aqui, então lembrando, né? O programa começa a ser rodado a partir da primeira linha após as definições das minhas funções. Então, vai ser começar a rodar a partir dessa linha. Então, eu vou calcular a força, passo a massa, aceleração, vai fazer as contas lá, a função vai fazer as suas contas e vai me retornar esse valor. Eu vou imprimir na tela o valor dessa força. Depois eu vou chamar aqui calcula aceleração, informando a massa e a força. Note que a força, eu não estou passando um valor explícito, estou passando a força guardada nessa variável f, certo? Então, passo a massa e a força e vou imprimir, e vou calcular, vou armazenar na variável a e vou imprimir o seu valor. Vamos lá então no Colab, executando aqui então, a força é 21 e a aceleração é 7, certo? Beleza. Funções sem argumentos, né? Nem toda função precisa ter um parâmetro, ela pode não receber nada. Então, nesse caso, ao definir a função, a gente tem que abrir e fechar o parênteses sem informar nenhum parâmetro para ela. É muito simples. E para chamada, na chamada a mesma coisa. A gente chama a função abrindo e fechando parênteses sem passar nada para a função. Então vamos ver uns exemplos aqui que eu usei a idle, que vocês podem testar na idle do Python. Então eu criei aqui uma função que não recebe nada e não retorna nada, ou seja, uma função inútil, né? Quando eu der o printf, não, repara, eu estou dando print e a chamada da função. Como é uma função que não recebe nada, para chamar ela, você tem que também abrir e fechar os parênteses, certo? O que vai imprimir none? Porque lembra que eu falei para vocês? Se ela não retorna nada, o default dela é none. Essa outra função, ela não recebe nada, então você abre e fecha o parênteses, você não quer passar nenhum parâmetro de entrada para ela, mas vai ter um retorno. O retorno é imprimir a string oi. Então, esse é um exemplo
de uma função que não recebe nenhum parâmetro, mas tem retorno. Então, se eu chamar printf, f abrir e fechar parênteses, né? Porque, de novo, como é uma função, você está chamando uma função, e aí, mesmo se ela não receber nada, você tem que informar abrindo e fechando parênteses. Então, vai mostrar na tela oi. Agora, uma função que recebe um parâmetro, recebe uma string e retorna alguma coisa. Vai retornar o quê? Oi, o nome e exclamação, certo? Vai retornar essa string aqui concatenando o oi com um argumento de entrada que é o nome, juntamente com interrogação. Então, se eu der print e a chamada da função passando como parâmetro a string Eva, vai dar como resultado oi, Eva, exclamação, ok? Detalhes importantes então, um programa de Python pode ter zero ou nenhuma ou mais definições da função, certo? Então, de novo, você pode ter nenhuma definição de função, pode ter várias definições de função. Uma função pode ser chamada nenhuma vez ou várias vezes. Uma função só é executada quando é chamada, óbvio. Duas chamadas de uma função usando valores diferentes para os parâmetros da função podem produzir resultados diferentes, é óbvio, né? Então, se você passar dois valores diferentes, valores diferentes como entrada, pode produzir resultado diferente. Antes de a gente prosseguir, eu preciso de uma definição, né? Um jargão comum na computação é o escopo de variáveis, né? O que é esse escopo? É o contexto delimitante aonde os valores e expressões estão associados. Traduzindo, o escopo de uma variável indica a visibilidade dessa variável, ou seja, a partir de onde no código a variável é acessível, certo? Esse escopo vale tanto para funções, né? Um exemplo de escopo é uma definição de função, assim como os blocos condicionais e blocos de repetição, certo? Ou seja, o bloco delimita aonde a variável é acessada, certo? Eu posso ter uma variável que uma função pode acessar? Pode. Então eu preciso distinguir então as variáveis locais e globais. Variáveis locais são aquelas declaradas dentro de uma função, são visíveis somente dentro da função onde foram declaradas, ou seja, essas variáveis respeitam o escopo da função, né? Isso que quer dizer essa palavra aqui, essa frase, e são destruídas ao término da execução da função, ou seja, o interpretador do Python vai fazer todas as contas quando a função é chamada, né? Faz as contas dessas variáveis aonde é chamada, retorna alguma coisa. A partir que ele retorna, todas as variáveis que eu criei dentro da função, o interpretador ele destrói elas. Para quê? Para liberar espaço na memória, certo? Temos também as variáveis globais, são declaradas fora de todas as funções, são visíveis por todas as funções do programa, só que para alterar uma variável global, ela precisa ser declarada no corpo da função usando o comando global. Eu preciso indicar para a função que essa variável foi definida fora dela, ou seja, ela foi uma variável global. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu tenho uma função f, que ela não recebe nada, imprime A. Repare que A aqui, ó, eu não estou passando A, então eu estou esperando que esse A venha de fora da função. Então, exemplo aqui, então, vim aqui e criei A igual a 101. Se eu chamo f, como essa variável é declarada fora da função, é como se ela fosse global, certo? Então, se ela é global, se eu chamar ela dentro da função, ela vai conseguir enxergar ela. Então, por isso que eu vim aqui imprimir 101. Def agora eu criei uma função aqui, ó, uma função também, eu redefini a função f, ela não recebe nada, mas a é igual a 77, certo? Então eu pego a variável a e altero para 77. Chamei f, então alguma coisa foi feita. Quando eu imprimo um a, olha o que acontece, 101. Por quê? Porque essa variável a aqui não é essa A. Essa A aqui, essa variável A, ela é global. Só que essa A aqui, vamos dizer assim, essa redefinição entre aspas de A, esse A é uma variável local para f. Só f enxerga, certo? Então, por isso que aqui não foi modificado a variável global. Para eu fazer essa modificação, eu preciso fazer o seguinte, ó. De novo,
eu vou fazer uma nova definição da f, eu não passo nada, só que agora eu chamo global a, ou seja, eu estou indicando para a função que esse a vem de fora, é uma variável global. E agora eu faço a igual a 77. Chamei a função, ou seja, vai ser executado esse bloco aqui, e quando eu imprimir a, passou a 77, certo? Então, detalhe, essa variável a dentro desse escopo a é uma variável local, só a função f enxerga. Então, mesmo se eu tiver uma definição aqui por uma a global, não tem nada a ver com esse a daqui. Agora, se eu quiser modificar a variável global, eu tenho que informar dentro da função que essa a é global. Como eu indico isso? Com esse comando aqui, global a. Agora sim eu vou modificar a variável a quando eu chamar a função f. Ok? Exemplo de variáveis locais. Então, voltando para aquele exemplo da força, do cálculo da força e aceleração. Então, nessa função aqui, força é uma variável local, só essa função enxerga ela. Ela só está definida dentro do escopo dessa função. A aceleração também é uma variável local, porque ela só está definida dentro do escopo dessa função calcula aceleração. Exemplos de variáveis globais, nesse caso, é a variável f e a, porque está definido fora das funções, certo? Outro exemplo de variáveis globais. Aqui eu estou definindo uma função que eu chamei de máximo, que ela calcula o máximo entre dois números. Então, notem o seguinte, que eu não passo nada para essa função, então aí vem aqui, se a é maior do que b, retorna a, se não, retorna b. Então, notem, se eu não estou passando nada, eu espero que a e b estejam definidos de forma global, fora dessa função máxima. E aí, beleza, de fato estão, né? Então, quando o programa começa a executar, eu defini a igual a 1, b igual a 2, chamei a função do máximo, não passando nada, porque, de novo, a função não recebe nada. E esse máximo vai ser armazenado na variável m. E vou imprimir na tela m. Vamos ver lá o que acontece, se funciona. Então, a resposta tem que ser 2, né? Porque a é 1, b é 2, o máximo entre 1 e 2 é 2. Tá aí, deu certo. Só que isso, galera, não é uma boa prática de programação, né? Você não informar, passar essas variáveis como parâmetro para a função. Por quê? Vai chegar um momento que o seu código é tão grande que você vai ficar uma bagunça você saber o que é global, o que é local, se você começar a definir funções dessa maneira. Então, de novo, apesar desse programa estar certo, isso não é uma boa prática de programação. Vamos ver uma outra forma de refazer esse código. De novo, criei aqui a função máximo, não passo nada. Ah, agora tem global m. Então, eu estou indicando para a função, olha, que vai vir uma variável global por fora. Se a é maior do que b, m é igual a, se não, m é igual a b. Notem que eu troquei meu retorno que tinha antes nesse programa aqui, ó. Antes esse programa não recebia nada, me retornava alguma coisa. Agora ele não recebe nada, não me retorna nada. Mas de qualquer forma eu estou armazenando um máximo modificando essa variável global, ok? Então aqui eu inicializei meu programa a igual a 1, b igual a 2, m igual a 0. Chamei a função máximo, certo? Não passo nada, não espero que retorne nada, mas eu vou modificar essa variável m e vou imprimir na tela o valor dela, certo? Então a resposta tem que ser 2, né? E de fato dá 2. Pessoal, isso é pior do que o caso anterior, né? Apesar de esse programa estar certo, evitem modificar variáveis globais dentro da função. De novo, porque se você está mexendo com isso, modificando variáveis globais dentro da definição de uma função que você acabou de criar, depois tentar, se tiver algo errado no seu programa, tentar achar onde está esse erro, porque na hora de rodar o programa não vai causar erro nenhum. Mas se esse valor é modificado assim, Deus sabe aonde, achar onde está esse erro vai ser um parto, tá ok? Evitem esse tipo de prática de programação. Qual o jeito certo, entre aspas, recomendado, vamos dizer assim, de refazer esse exemplo? É não usar variáveis globais, tá?
Então tá aqui. Vamos criar uma função máxima, eu passo para ela os dois parâmetros, os valores de A e B. Se A é maior do que B, retorna A, se não, retorna B. Então, esse exemplo, eu passo dois parâmetros e retorno alguma coisa, que é o máximo entre os dois valores. Então, A igual a 1, B igual a 2, armazeno o máximo de A e B na variável M e vamos imprimir na tela. Vamos ver o que vai dar. Tem que dar 2 e deu 2. Agora sim, isso sim é uma boa prática de programação, tá bom? Como se comportam os argumentos, né? Como eu falei. Os argumentos se comportam como variáveis locais, tá? Os parâmetros que eu passo para a função aqui, ó, são como se fossem variáveis locais. Isto é, só existem no lugar onde elas foram definidas. Na volta ao ponto da chamada, essas variáveis locais são deletadas, certo? Então, como eu falei antes, né? Eu chamo a função, esses dois parâmetros são considerados variáveis locais, só é visto dentro da função, faça a conta que tem que ser feito, retorna um valor. Quando eu chego nesse return, todas as variáveis que eu utilizei aqui dentro da função para fazer as contas, o interpretador do Python dá um fim nelas, ou seja, deletam elas da memória, certo? Na verdade, isso que a gente acabou de fazer é chamado de passagem por parâmetro, certo? Quando a gente chama então as variáveis aqui dentro da função, na verdade, uma cópia da variável é feita, certo? Essa cópia é manipulada dentro da função e depois destruída. Então, por isso que é uma forma da gente blindar essas variáveis se elas forem globais no nosso programa, porque a gente vai manipular uma cópia dela, certo? Por isso é chamada de passagem por parâmetro. Então tem as duas funções que a gente tem aqui, ó, o cálculo da força, o cálculo da aceleração, e aqui está o programa principal. Então eu criei m igual a 5, m é global, certo? Todo o programa VE, então m igual a 5. Aqui nesse caso, essa primeira função, cálculo da força, a gente tem massa e aceleração que são passados para a função e a variável força que eu utilizei para fazer o cálculo. Então essas três variáveis que estão aqui, só essa função enxerga. A mesma coisa aqui para essa cálculo aceleração. A gente passa massa e força, que se comportam como as variáveis locais, né? E a variável aceleração que eu criei aqui para armazenar essa operação, que também é só vista dentro dessa função. Então, quando a gente chega aqui no programa que começa a ser executado, eu criei m igual a 5, na memória vai estar lá guardada, essa é uma variável global, aí eu chamei a função calcula força. Então, esses dois parâmetros que eu passei aqui, m, que é o valor que é o valor armazenado na variável m, e o número 7, são copiados para essa função, certo? Então, são cópias, não é a variável m que eu estou trabalhando de fato. Fiz as contas aqui, deu 35, retorna esse valor para a variável f que vai armazenar essa conta. E repare que f, nesse caso, é global. Então, beleza, todo mundo enxerga ela. Ok? Então, nesse caso aqui, quando eu retornei, isso aqui, essas variáveis serão deletadas pelo interpretador. Ok? Então, como eu falei, né, o Python ele usa passagem de parâmetro por valor, ou seja, ele faz uma cópia do valor da variável original para o parâmetro da função. A variável original, como eu falei, vai ficar blindada, ou seja, ela vai ficar preservada das alterações que serão feitas dentro da função. Então vamos fazer um teste aqui, ver se todo mundo entendeu. Eu tenho aqui cálculo da força, né? Mesma coisa, passo a massa e aceleração, a gente calcula, faz a operação da força, armazenando a variável força. Só que aqui no caso eu falei massa igual a 1. Repara, eu estou passando massa, estou atualizando o valor de massa igual a 1 e depois retorno força. Então parece então que eu estou modificando o valor da massa. Beleza. Então aqui a gente começa a executar o programa. M igual a 5, ou seja, é a massa. Chamei o cálculo da força, passei a variável m e a aceleração passei de forma explícita, né? Sem usar uma variável aqui armazenando essa informação.
Só que quando essa é a função chama aqui, ó, é chamado passando esses dois parâmetros, eu estou passando m, eu estou passando a variável. Aqui tudo indica, ó, vem aqui, massa, beleza, que é a mesma coisa de m, vem aqui e atualizo m para 1. Aí fica a dúvida, depois que eu chamar isso e mostrar, imprimir o valor de m, m vale 1 ou vale 5? Não fica a dúvida? Porque não está aparecendo que esse valor está sendo alterado aqui dentro, ó, por essa linha. O que vocês acham? Vamos rodar lá o programa para ver? Rodando. E de fato deu 5, né? Por que deu 5? Né? Como eu falei, esse m aqui não é esse m global que eu defini aqui. Esse m é uma cópia do valor armazenado nessa variável. Então é feita uma cópia. E aqui que eu estou modificando é o valor da cópia, não é o valor da variável original. Por isso que quando eu imprimi aqui, permaneceu o valor que eu defini aqui, m igual a 5, certo? Então isso a gente chama de passagem de parâmetro por valor. Então o Python trabalha, o padrão do Python é feito passagem por valor, tá? Passagem de parâmetro por valor. Temos também a passagem por referência, né? Que é aquela história que a gente cansou de ver lá em listas, né? Quando eu fazia uma atribuição de uma lista a outra, né? Porque era como se os dois endereços, como as duas variáveis apontassem para o mesmo endereço de memória e uma alteração numa lista era refletido em outra, tá? Note que como passamos uma variável do tipo lista, por exemplo, como parâmetro, no fundo a gente vai estar passando uma referência para o valor do tipo lista, certo? Então, nesse caso, quando eu tiver lista, pessoal, se eu estiver modificando essa lista dentro da função, a variável original, o conteúdo da minha variável original da lista, será modificado, porque no caso da lista, a passagem é por referência, certo? É como se ela fosse uma variável global, certo? Porque, na verdade, o valor da variável do tipo lista não é o conteúdo da lista, e sim a referência. E esse endereço de memória, que é a referência, ele não muda, certo? Então é a mesma coisa que eu falei para vocês lá, ó, que é semelhante ao caso que a gente fazia uma atribuição de uma variável, de uma lista a uma variável, certo? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos ver um exemplo. Então estou na idle de novo, né? Tem o prompt aqui da idle, vocês podem testar aí no terminal, né? Então eu criei uma função f, passo uma lista x para essa função. Ele passa um parâmetro, no caso é uma lista. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar a lista e vou atribuir ela, não importa o conteúdo dela, eu vou copiar, atribuir a essa lista uma lista contendo apenas um elemento que é o 11. Criei uma variável a, uma lista, né, que só tem um elemento que é 100. Essa variável é global, chamei fa. Repara o seguinte, né, chamei fa. Quando eu imprimir A na tela, notem que A não é mais 100, é 11. Por quê? De novo, pessoal, o que é copiado é o endereço, ou seja, a referência. Como é referência, essa variável que é copiada está apontando para o mesmo endereço de memória da lista original. Então, a modificação que eu fizer dentro da função do conteúdo da lista copiada, vamos dizer assim, será refletido na lista original. É como se a lista fosse, como eu falei, fosse uma variável global, ok? Que é a mesma coisa aqui, ó. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, agora, a lista A só tem 11. Se eu faço B igual a A e faço B igual a 8, a lista, a variável A também vai ser modificada. O que está acontecendo aqui dentro, ó, dessa alteração do conteúdo da lista, é idêntico a quando eu tinha esse problema aqui de atribuição a uma variável, uma lista, certo? Então, muito cuidado quando você estiver trabalhando com listas e matrizes, porque a passagem vai ser por referência, ou seja, a modificação da variável que fizer dentro da função vai ser refletida na variável original. Argumentos default, como eu falei. É possível determinar alguns parâmetros default, ou seja, alguns parâmetros padrão na minha função.
Então o formato é o seguinte, né? Mesma coisa, eu tinha def, o nome da função, só que agora tem uma coisa nova. Então tinha um argumento, né? Era argumento 1, 2, 3 até o enésimo argumento, né? Agora eu vou ter um argumento 1 igual o parâmetro default que eu vou ter até o parâmetro default, até o enésimo parâmetro default. Ou seja, se o usuário não especificar nada, ele vai assumir que o parâmetro é esse que você definiu aqui. Então, beleza. Se apenas alguns argumentos têm valor default, então é o ideal você deixar eles por último, certo? Então, por exemplo, tem uma variável que você quer informar de qualquer jeito. Então, deixa ela no começo. Variáveis que são default, ou seja, que você tem preguiça de informar qual o valor dela, ou seja, valores que você vai raramente informar, deixa a definição default no final, certo? Isso vai evitar a ambiguidade na passagem dos argumentos. Você deixar eles para o final. Então, exemplo aqui, ó. De novo, eu estou na idle, crio uma função f, que eu passo um parâmetro que é o nome, saudação e ponto. Repara que saudação e ponto, eu coloquei parâmetros default. Ou seja, na saudação, se o usuário não passar nada, ele vai assumir que esse parâmetro é oi. E no caso do ponto, ou seja, da pontuação, ele vai assumir que é 2 exclamações. E vai retornar saudação, que você passou, mais vírgula, o nome que eu vou passar, mais a pontuação, ou seja, mais o ponto. Note então que o único parâmetro aqui que não tem um parâmetro default é o nome, ou seja, o nome você é obrigado a passar, certo? Então, por exemplo, aqui ó, de printf e só chamei Mário, certo? Então, nesse caso, como não informei, ou seja, a função recebe 3 parâmetros, eu só passei um. Então, ela assume que eu passei o nome e os outros dois eu vou assumir como um default. Então, o default da saudação é oi e o ponto é 2 exclamações. E quando eu imprimir na tela, vai dar oi, que é o default, vírgula o nome que você passou, 2 exclamações. Agora, olha só, eu estou dando printf Mário, passei o nome, que é obrigado, né, obrigatório a passar. E agora eu não quero usar a saudação default, não quero usar oi, eu quero usar parabéns. Então, você informou o valor que você quer para o segundo parâmetro. E no caso, o terceiro, eu quero que seja exclamação, então eu não preciso passar, certo? O que vai mostrar na tela? Parabéns, Mário, 2 exclamações. Agora eu não quero nada, eu quero informar tudo. Então, nesse caso, eu passei o nome, a saudação e a pontuação, que é reticências. Então, quando eu imprimir isso aqui, vai dar a Mário reticências, certo? Então, pessoal, se você, por exemplo, se tiver 2 argumentos aqui no caso, sempre que tiver 2 argumentos, você omitiu o último, certo? Que é o ponto. Se eu omitir os dois, então eu estou pegando os 2 últimos parâmetros com o valor default, certo? Então, o parâmetro que você vai informar com menor frequência, deixa ele para o final, certo? Além disso, né, a gente pode passar argumentos com nome, né? Qual a vantagem de eu passar argumentos com nome? Para a gente mudar um pouco a ordem que eu defini na minha função, certo? Porque nesse caso aqui, ó, eu criei uma ordem. Então, o primeiro argumento é o nome, o segundo é a saudação e o terceiro é o ponto. E se eu quiser mudar essa ordem? Aí eu tenho que informar, ó. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um exemplo. Eu passei nome, saudação, oi, a mesma função. Só que agora eu quero mudar a ordem. Eu quero passar a saudação, depois o nome, por exemplo. Aí você tem que informar. Ó, você pode chamar f, o parâmetro, né? Saudação igual a opa. Repara, eu estou informando no parâmetro que eu vou colocar na função. Como eu faço isso? Com igual e o valor do parâmetro. Nome igual Pablo. Então, nesse caso, eu troquei a ordem. Então, quando eu imprimir, vai dar opa, Pablo, 2 exclamações, certo? Então, já que você não quer respeitar a ordem da forma que você definiu a função, você pode passar o nome do parâmetro igual o valor desse parâmetro, certo? Você tem que indicar o nome do parâmetro. Eu posso passar lista de argumentos também, né? Se o último argumento de uma definição da função começa com estrela, todos os valores passados a partir
do asterisco vão ser postos numa tupla. Então, por exemplo, ó, criei aqui def, média, estrela, valores. Então, tudo que eu colocar aqui a partir desse momento vai ser empacotado numa tupla e eu vou poder fazer operações com tupla dentro da definição da função. Como eu fiz aqui, ó. Como eu sei que vai ser empacotado dentro de uma tupla chamada valores, então eu posso somar uma tupla, dividir pelo comprimento da tupla para calcular a média. Então eu posso simplesmente criar aqui, ó, m igual média e passar os valores de forma explícita. Então esses valores vão ser empacotados numa tupla chamada valores e eu posso fazer dentro da função operação com tupla. E depois eu imprimo o valor dessa média. Então, exemplo aqui, para vocês testarem. Tá aí a média desses valores aqui. Isso também pode ser feito com dicionário, tá? Eu posso empacotar argumentos como dicionário. E para isso, ao invés de usar um asterisco, basta usar 2 asteriscos. E só que lembrar o seguinte, que os valores você tem que passar as chaves junto da definição, certo? Então, a partir do momento que ele encontra a chave, uma chave, o par chave valor, ele vai empacotar todo mundo dentro de um dicionário. Então, por exemplo, aqui, ó, criei uma função que eu passo um argumento A, B, e agora usei 2 asteriscos na variável C. Então, a partir do terceiro argumento, tudo que vier com um par chave valor vai ser empacotado dentro de um dicionário. Tá? E o que essa função faz? Simplesmente imprime o valor da variável A, B e a variável C, que na verdade é um dicionário. Então aqui eu chamei a função D, ó, passei o primeiro argumento que é o A, valor de A, o segundo que é o 2, e a partir do terceiro, ó, que está aqui, vai ser empacotado num dicionário, onde eu estou informando a chave, estou informando o valor de cada par chave valor. Então quando eu imprimir ABC vai ficar aqui, ó, o valor da variável A, da B e o valor do dicionário que foi empacotado dentro da variável C. Olha só esse exemplo aqui agora. Tem 1, 2, 3. Isso aqui, pessoal, repara, tem o quê? O primeiro valor da variável A, ok. O da segunda variável, que é B, ok. E a partir do terceiro parâmetro, eu devo empacotar dentro do dicionário. Só que nesse caso aqui eu só estou passando um valor, está faltando quem? A chave. Então, nesse caso, o interpretador vai acusar a mensagem de erro, certo? Porque eu não informei a chave. Passando funções como argumento, a gente pode passar... a gente até agora, o que a gente fez? A gente passou para a função alguns parâmetros que foram valores numéricos, né? Passamos strings como parâmetro, passamos também listas e passamos dicionários. Mas eu também posso passar uma função para uma função, como se eu quisesse criar uma função composta, por exemplo, né? Só que, por exemplo, vai chegar um momento que vai ficar difícil a gente saber o que é variável, o que é função. Então, para eu testar, então, na dúvida, testar se aquela definição é uma função ou não, a gente pode usar esse comando aqui, callable. Ele vai retornar true se o que eu passei é uma função e falso se não é uma função. Então, por exemplo, aqui, ó, criei uma função f, onde eu estou passando um parâmetro g. Nesse caso, g é uma função. Por que eu sei isso? Porque ao meu retorno, eu estou retornando a função g avaliada no número 3. Tá? Quem é g? Não sei. Eu vou passar para f. Então, de novo, pessoal, eu tenho uma função que eu vou passar para a função f. Qual é a ação dessa função f? Ela simplesmente pega a função que você passou e avalia ela no número 3. Aqui eu estou criando uma função h de x, né? Uma função que eu passo um parâmetro x e retorno o seguinte, 10 vezes o valor de x. Agora eu chamei f de h. Notem, f é uma função que recebe uma função, nesse caso eu passei a função h, e qual é o retorno da função f? Avaliar a função h no ponto 3. Ora, a função h é 10 vezes x.
10 vezes x avaliado no ponto 3 é 10 vezes 3. Então, 10 vezes 3 dá 30. Tá? Então, por isso que retornou 30 aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu fiz m igual a h. H é uma função. Então, se eu estou atribuindo m, estou fazendo atribuição à variável m, então o que o bom senso fala é que m também é uma função que tem o mesmo efeito da função h, porque é a mesma função. Agora repara, m é um nome muito comum para a gente dar para um número, por exemplo, certo? Aí você ficou na dúvida, m é um número ou uma função? Aí eu chamei aquela função callable. Callable m retornou true, então de fato m é uma função, não é uma variável numérica, por exemplo. De novo, agora eu vou chamar f de m. Olha, m é igual a h. Se m é igual a h, então o efeito de eu avaliar m no ponto 3 é a mesma coisa de eu avaliar a função h, que é 10x no ponto 3. Então, 10 vezes 3 dá 30 novamente. Então, beleza. Então, nesse caso, ó, esse exemplo aqui é um exemplo de uma função que recebe uma função. Dentro das funções, eu posso ter definições de funções também. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma função f que recebe um parâmetro x, certo? E dentro dessa função eu defini numa única linha, tá? Que também pode ser feito, tá? Se você não, você poderia ter feito com a indentação aqui, mas você pode definir numa única linha se a função for curta. Definir uma função g que recebe y e retorna x vezes y. E minha função f retorna aqui o g avaliado no ponto 3. Então, o que acontece quando eu chamar f e passar 4 para essa função? Vai dar 12. Por quê? Então, vamos recapitular aqui. Nesse caso, fiz aqui f de 4. X é 4. Então, aqui, ó, pessoal, troca esse x aqui por 4. Então, g de y, na verdade, é 4y. Então, quando eu retorno g de 3, então eu venho aqui no y e faço 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12, tá? Comentário, né? Então, se você está definindo uma função dentro de outra função, é óbvio que nessa função g, todas as variáveis são visíveis dentro do escopo da g. Como a função f é uma função maior, vamos dizer assim, contém a g, dentro da g também, todas as variáveis definidas na f vão ser vistas também dentro da função g, certo? Ou seja, a função g tem acesso ao seu próprio escopo, as variáveis definidas dentro do seu próprio escopo, como as variáveis definidas dentro da função f, certo? Dentro do escopo da função f também. Vou pular isso aqui. Observe que, vamos ler isso aqui, pode ser importante. Observe que se a função g foi definida dentro de uma função f, então g é armazenada numa variável ou transmitida para outra função. Então, quando ela for transmitida para outra função, ela carrega com si os valores do escopo da f, mas não o escopo global. Tá? Então, ela carrega o escopo da f, mas não o escopo da variável global. Então, esse exemplo aqui para a gente ver. Então, aqui eu defini uma variável global x igual a 2 e defini uma função f que recebe y. Dentro dessa função f, eu defini uma função g que recebe como entrada z e retorna xyz. Repara o seguinte, galera. Então, dentro dessa função g, eu estou passando como variável local z, né? Porque o parâmetro de entrada é visto como uma variável local. Ok, está aqui. E quem é esse y? Esse y vem do escopo da função f. Só que como a g está definida dentro da f, ela enxerga também o escopo da função f. Então, esse y aqui vem da f. E como eu falei, como x é global, a g também enxerga as variáveis globais. Então, esse x que eu defini no começo vai estar sendo visto pela função
é g. Então, beleza. Então, quando a gente fazer o fluxo, então, ó, x tá ok. Então, a função g, que é x, y, z, enxerga a variável global, beleza. Então, como eu falei, aí segue na função, né? Aí, beleza, aí o programa começa a executar, né? Então, definir a função f, beleza. Aí pula para cá, então aqui começa a ser executado. H igual a F3. Eu estou passando o parâmetro como entrada para f como 3, então ele vem aqui e é copiado. Como eu falei, o escopo da função f é transmitido para a função g que está definida dentro da f. Beleza, então, ok. Então tá aqui, ó. Estou transmitindo y para g. E agora, finalmente, quando eu chamo print h, então nota o seguinte, galera. Quando eu faço F3, na verdade h recebe uma função, porque olha só meu retorno é uma função g. É uma função g que é avaliada num parâmetro. Que parâmetro é esse? Vai entrar nessa multiplicação aqui. Só que nesse momento aqui, ó, eu sei que o x vale 2 e que o y vale 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, o retorno aqui da função f é uma função g de z que, na verdade, é 6 vezes z. Então, h é uma função que é 6 vezes alguma coisa. Então, quando eu imprimir h de 1, agora sim, o h de 1 é como se fizesse o papel do z, certo? Porque, de novo, meu h é um h de z, né? Porque eu estou copiando, estou passando como retorno uma função, que é g de z. Então, minha h é um h de z. Agora, eu estou imprimindo h de 1. Agora sim, eu tenho 1. Então, o x era 2, y era 3, z é 1. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1 dá 1, 6 vezes 1 dá 6, então por isso está imprimindo 6. Atualizei minha variável global 3, então desculpa, atualizei minha variável global x, que agora é 3, então aqui é 3, y continua sendo 3, então vai ficar 3 vezes 3 dá 9, e eu vou imprimir de novo h de 1, então 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 1 dá 9, então por isso que imprimiu 9 aqui. Certo? É um pouquinho complicado, mas eu espero que vocês pensem um pouco para ver se entendem esse problema. Então, nesse caso, além de eu ter uma definição da função dentro da função, isso aqui serviu para mostrar para a gente que o escopo global é transmitido para essa função mais interna, assim como as variáveis definidas no escopo da função f. E esse caso é interessante porque meu retorno não é um número, eu estou retornando uma função. Então, h é uma função, onde eu posso avaliar ela. E aqui foi isso que eu fiz, ó. Quando eu falei h de 1, é a mesma coisa que eu estou fazendo h de z. H de z é, como eu já defini o xy, já tem um número aqui, então vai ser simplesmente pegar esse número e multiplicar com esses números que eu já tinha definido nessa função, ok? Para terminar aquela motivação que eu falei no começo, né? De modularizar uma função, por exemplo, eu quero criar uma biblioteca estatística eu mesmo. Vai ter média, vai ter desvio padrão, vai ter variância, etc. Só que eu quero definir isso num arquivo separado, onde se eu criar um outro programa, eu possa reutilizar essas funções que eu criei, essa biblioteca que eu criei, vamos dizer assim, certo? Então, nesse caso, né, como a gente viu, né, a gente vai definir todas as funções no Python salvas na extensão .py. Então, nesse caso, eu vou criar um arquivo útil.py, onde eu vou definir algumas funções que eu quero reutilizar isso num outro programa que eu vou fazer. Beleza, então eu criei minhas funções, salvei nesse arquivo útil.py. Agora, no meu programa principal, eu quero carregar essas funções. Isso é simples, né? Lembra que a gente carregou o módulo matemático? E eu usei funções definidas no módulo matemático, como seno, cosseno, tangente? Vai ser a mesma coisa. Basta dar um import e o nome do arquivo que contém essas funções, certo? E quando eu for chamar essas funções, lembrar de fazer igual o import quando eu import.
eu tenho que dar o nome do meu arquivo ponto a função. Então, por exemplo, dentro do meu arquivo útil tem uma função chamada bola. Então, se eu for chamar a função bola, quer dizer, eu criei outra função, outro arquivo, agora eu vou carregar as funções que eu defini dentro do arquivo útil. Dentro do útil tem uma função chamada bola. Então eu dou import útil e eu quero chamar a função bola, então eu tenho que dar o nome do arquivo, que é útil.bola, o nome da função, tá? Então como está aqui nesse exemplo, ó. Esse exemplo aqui ilustra bem. Então eu fui lá e salvei no arquivo útil.py, salvei a soma de dois números, uma função chamada soma, que retorna a soma de dois números, e a média, uma função chamada média, que retorna a média dos dois números. Aí eu venho aqui, ó, no meu arquivo teste, eu criei outro arquivo separado, no mesma pasta. Criei um arquivo teste.py. Vim aqui, eu quero carregar essas funções que eu defini no arquivo útil.py. Então vim aqui de import útil. Criei x igual a 2, y igual a 3. Aí eu quero imprimir a soma desses caras. Para eu chamar as funções, eu tenho que dar então o nome do arquivo, ponto, soma, nome da função e as variáveis de entrada. A mesma coisa com a média. Ó. Eu dou o nome do arquivo, ponto, nome da função que eu quero acessar e os valores de entrada, certo? Com isso a gente consegue então modularizar o nosso programa. Salvar em vários arquivos que eu posso reutilizar em outros programas que eu for desenvolver no futuro. Temos também as funções lambda, né? As funções lambda são muito úteis quando você quer criar uma pequena função anônima através da expressão lambda. Ou seja, eu não quero usar def. Minha função é tão pequena que eu quero definir em uma única linha, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho um def f, eu criei uma função f, como a gente criou até agora, que simplesmente calcula o quadrado do número que eu passei. Então, se eu der print f3, vai fazer 3 ao quadrado, certo? Só que, repara, eu não quero usar, é tão pequeno que eu não quero usar gastar uma definição de função para criar essa função pequena. Então, isso eu posso fazer então de forma que a gente chama de função anônima. Eu vou fazer f igual lambda x dois pontos xx, ou seja, tudo que vier depois do lambda é a variável que eu vou criar nessa função. Então, é como se fosse f de x, né? Então, quem vem depois do lambda é x. Então, aqui é como se tivesse uma f de x. Só que qual é o resultado dessa operação? É pegar o parâmetro de entrada que é x e fazer x vezes x. Então, eu posso vir aqui dar print f3. Vamos ver se vai funcionar? Vamos no Colab. Vamos ver, então, criei aqui minha função lambda. De novo. F é como se fosse tudo que vier depois do lambda é o parâmetro. Então, só veio x, por exemplo. Então, é como se eu pensasse então que minha função é uma f de x. Ou seja, tudo que eu passar de x, eu vou fazer conta e vai ser substituído por x vezes x. Ou seja, x ao quadrado. Vamos imprimir então 3 ao quadrado dá 9. Ok. Eu posso estender também para vários parâmetros também. Não precisa estar preso a só um parâmetro. Então, nesse caso, eu recriei a função f, passando dois parâmetros de entrada. E o que ela faz? O retorno é multiplicar x vezes y. Então, se eu passo f de 3 com os valores 3 e 4, 3 vezes 4 dá 12. Eu posso criar uma função lambda também com dois valores. Então, é f igual, de novo, a definição é f igual lambda. Depois do lambda, quais são os parâmetros que eu vou trabalhar? x, y. Dois pontos para indicar o que eu vou fazer com esse x, y de operação. A operação que eu vou fazer é multiplicar x vezes y. Então, o interpretador, como tem lambda aqui os parâmetros, ele entende que isso aqui é a mesma coisa que uma função em duas variáveis, no caso x e y. E aqui a gente vai imprimir esse valor. Vem aqui no Colab, rodando e dá 12. Certo, galera? Então é isso. Falamos então sobre funções, aprendemos a como modularizar nosso programa, como reutilizar código que a gente for criar a partir de agora, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, dê um joinha e se inscrevam no canal.
Até a próxima aula, pessoal.